Aleluias. Meus irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Amém. Louvado seja Deus que nos concede mais uma oportunidade de estarmos juntos, reunidos, para prestarmos o nosso culto a Deus. Amém? Abramos nossa Bíblia no primeiro livro da Bíblia, um capítulo muito conhecido, que é o 22, e somente o versículo 1 para a nossa meditação nesta noite. Livro do Gênesis, 22, verso 1. Só a parte A. Eu vou estar lendo. A minha tradução é a NVI. NVI? Eu acho que não. Não. Almeida, Revista e Atualizada. Acredito que a maioria está isso lá, Revista e Atualizada. Amém. Diz assim: depois dessas coisas. Amém, igreja? Quantos estão comigo? Diga amém. Vamos no 3, todos juntos? 1, 2, 3. Depois dessas coisas. Vamos parar só no depois dessas coisas, tá? Vamos lá, de novo. 1, 2, 3. Depois dessas coisas. Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua igreja, o teu povo, a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, venha encontrar guarida no nosso ser, que possamos aplicar a tua palavra como verdade sobre as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, nos instrui, que teu Espírito Santo tenha total poder e liberdade nessa noite a falar aos nossos corações, que possamos ser sensíveis à tua voz, Pai. Fala conosco, porque a tua igreja necessita de ouvir a tua voz. É um pedido da minha alma a ti, quantos concordam, diz amém. As palmas glorificam o nome do Senhor, poder se assentar. Amém? Louvado seja Deus, deixa os irmãos se assentar, fica à vontade. Eu estava pensando hoje sobre esse texto e sobre algumas situações da vida. É bem verdade que nós queimamos a largada aqui, não queimamos? Queimamos ou não queimamos, irmão? Eu estou falando com um monte de gente bonita e inteligente. Da leitura. Sabe aquele lance da corrida, as maratonas, que eles estão todos ali preparados, aí vai lançar lá, pá. Se um sair na frente, queima a largada, volta. É assim ou não é? Sabe o que eu estou querendo trazer para a nossa meditação hoje? Nessa noite é sobre períodos, momentos, etapas, se assim eu posso aplicar numa forma mais correta, etapas da vida. A vida ela é gerida de etapas. A vida, você nasce, há um momento do aprendizado a falar, há um momento de andar, há um momento que você começa a andar, a cair. Se a gente soltar aquela criança linda ali, eu acredito que ela está numa etapa à frente daquela outra que está ali no colo da Simone. Então, dá para entender que cada uma está num momento. E falar de etapa é a gente entender que tanto na nossa vida física, pessoal, a gente somos movidos por etapas na nossa vida. A gente nasce, a gente começa a ser alfabetizado, aprende a andar, aprende a se socializar, vai para a escola e daqui a pouco começa a mudar as etapas, trabalho, namoro, casamento e assim por diante. Dá para pular alguma etapa da vida?
É certo pular alguma etapa da vida? Não, né? Claro que às vezes as pessoas acabam pulando alguma etapa, mas é certo. O certo não é o certo? O certo é o certo, irmão. Respeitar as etapas da vida. Tanto na vida física como na vida espiritual. A Bíblia fala no Gênesis 22 que depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Essa prova na vida de Abraão, ela foi a prova master. É assim ou não é? Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Todos lembram do texto de Gênesis 22? O texto que Abraão pega o Isaac, o cumprimento da promessa e vai levar para sacrifício. É a prova master, irmão. Se eu perguntar para quem é pai aqui, você ia sacrificar o seu filho? Você sacrifica? Pergunta para o pastor se ele sacrifica. Tem alguém que já está nesse nível aí? Tem? Se tiver, levanta a mão, irmão. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de Abraão? Que Abraão, ele leva Isaac a sacrifício. A Hebreus, carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus diz assim, que Abraão levou Isaac ao sacrifício porque ele sabia que Deus era capaz que até dentre os mortos ressuscitar Isaac. Olha aí a fé de Abraão. Olha o nível de fé de Abraão. Ele já tinha passado da separação da família, já tinha passado necessidade, já tinha passado risco de vida lá quando ele desce para o Egito. Irmão, Abraão foi passando de várias fases da vida dele, até chegar nessa fase. Então, o que eu quero trazer para mim, para você nessa noite é que a gente tem que ser assim, como Jó. Eu aceito o bem que Deus me faz, por que eu não aceitarei o mal? Deus não é um Deus malvado, maldoso, mas Ele usa do mal. Tá? Aqui eu não estou querendo falar da criação do mal, se Ele criou o mal ou não. Isso aí é uma discussão teológica tremenda. Mas Ele usa de deixar acontecer alguma situação na nossa vida. Para quê? Para que a nossa fé aumente gradativamente. Jesus, ele usa de uma metáfora quando ele fala assim, se você disser para esse monte passar daqui para colar, ou se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ele está dizendo que a fé ela tem tamanho. Ela tem tamanho. Então, queridos, o que eu quero aplicar na minha vida e na sua vida é exatamente isso. É que a gente não pode querer pular as etapas. A gente tem que aprender a viver as etapas, entender o processo e tirar proveito desses processos para as nossas vidas, irmão. Aprender a viver, entendeu? A se adaptar ao momento. Tá? Assim como a borboleta, ela tem os momentos da vida dela. Tem a metamorfose, tem o momento do casulo, e depois sai aquela borboleta ali, linda ali, entendeu? É assim a nossa vida física e também espiritual. Quando vir o momento mau, o dia mau, e ele vai vir, a gente não pode querer baixar a guarda, querer desistir, querer abandonar, querer... É aí que a gente tem que confiar, acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. E com certeza Ele vai nos dar vitória. Sabe qual que é o resultado desse texto aqui? Abraão, ele chega no capítulo 7, ele ouve no versículo 7, ele ouve a frase mais difícil de uma pessoa ouvir. É quando Isaac fala que está os instrumentos para o holocausto, mas faltava o cordeiro. Nenhum pai ia conseguir ouvir isso
e continuar nesse processo. Ele diz assim, ó, Deus proverá para si. Aí o texto continua dizendo que os dois continuam seguindo. E quando ele coloca Isaac, tudo preparadinho, que ele vai imolar Isaac, ele ouve a voz da eternidade partindo para ele. Abraão, Abraão, não faças isso. Sabe qual que é o resultado disso? Abraão estava no lugar certo, fazendo certo, agindo da forma certa, e recebeu a resposta de Deus no momento da angústia. Porque ainda que ele tivesse uma fé para fazer aquilo, é angustiante o momento de Abraão. Mas ele viveu e teve vitória. Não deixe os momentos difíceis atrapalhar a sua vida. Não deixe com que os momentos difíceis façam você queimar a largada. Sabe por quê, irmão? Eu vou terminar minha oportunidade. Porque se queimar a largada, tem que voltar tudo de novo. Quando o corredor sai na frente do outro, ele gastou ali uma puta de uma energia, desculpa a palavra pejorativa. Ele gastou uma energia. Gastou ou não gastou? Só quem é atleta aqui sabe. A adrenalina que ele fez ali para poder dar aquele... Quando ele dá aquele queima, ele dá uns 5 passos. Ele vai lá, o coração dele volta bambeando, as pernas bambeando, tudo tremendo. Aí tem que voltar tudo de novo. Começa tudo de novo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.